Eu vendi minha vida por 10.000 ienes por ano. Esse é o nome do mangá de hoje e o seu título já adianta muita coisa sobre sua história. Kusunoki é um jovem de 20 e poucos anos que não possui nada de relevante em sua vida. Ele nunca foi alguém importante para ninguém. Ele nunca teve um momento especial na sua vida e nunca conquistou nada de interessante. Uma vida medíocre para um homem medíocre. Em um dado momento, ele acaba conhecendo uma empresa que compra o tempo de vida das pessoas. Os critérios são coisas como a felicidade que o seu tempo restante terá, sua possível fama, sua saúde e até o número de pessoas que você influencia ou influenciará. Como o protagonista não possui nenhum dos critérios de forma abundante, ele vende todo o seu tempo restante por 300.000 ienes, algo que no câmbio atual daria pouco mais de 10.000 reais. Ele ainda terá 3 meses de vida para utilizar esse dinheiro da forma que bem entender, mas vigiado por uma observadora da empresa, qual acaba sendo a nossa outra personagem importante na história, a senhorita Miyagi. Pelo exercício mental que fazemos ao nos colocar na situação do protagonista, vemos claramente que o mangá faz o papel de uma boa reflexão. O que você faria com uma quantia razoável de dinheiro nos seus últimos 3 meses de vida? Não é uma quantia que te fará passar fome, mas não te fará ficar rico. E o que você faria levando em conta a vida tão sem importância que estava levando até então? Kusunoki tenta fazer justamente as suas primeiras respostas para essas perguntas. Ele pensa em reencontrar quem ele se afastou, pedir desculpas para quem magoou e tentar de alguma forma ter experiências inéditas. Mas logo ele percebe que até para isso pode ser tarde demais, que alguns relacionamentos não voltam e experiências não podem simplesmente ser sentidas quando bem desejarmos. Elas dependem de um contexto, uma situação. E aí entra Miyagi. Ela serve como uma pessoa crítica e cética aos desejos do Kusunoki, mas ela acaba se identificando com ele nos aspectos da sua própria vida passada, e então passa a auxiliá-lo a achar um caminho para se redescobrir. A obra é uma autorreflexão de como nós olhamos para a vida, como fazemos a vida ser o que é para nós. Kusunoki nunca passou por um trauma ou teve problemas graves, mas ele nunca teve uma vida verdadeiramente valorosa. Só que isso era apenas um filtro com que ele via a própria vida. Ele viu que sua vida não fora ruim, apenas mediana, e que ele possuía o filtro de alguém que buscava sucessos longínquos. Quantos de nós não somos assim? Possuímos um filtro de conquistar o sucesso em algo a todo custo e quando não chegamos lá, somos julgados por nós mesmos como perdedores. É assim que Kusunoki passa a ressignificar sua vida nos últimos 3 meses dela, e o mangá não faz isso de forma ingênua. Não pense que o mundo se revolucionou por causa desse fato. Não. A vida continuará da forma que é, e antes de tudo mudar, o protagonista sabe que ele precisa mudar. Agir diferente, mas sendo você mesmo a todo momento. Há uma frase ótima na obra para exemplificar isso. Consertar seus próprios erros não significa que no lugar deles vai entrar sucesso. Tudo que eles vão te dar é um ponto de partida. E em 3 volumes vemos Kusunoki, com auxílio da Miyagi, buscando entender e reparar os seus erros de cabeça erguida. Se não for possível recuperar as pessoas que perdeu, um conforto a elas será dado com pedido de desculpas. Se não for possível fazer uma determinada experiência, faremos as antigas ainda melhores. Qualquer coisa para alguém que até então não tinha nada é lucro. E por falar em lucro, lembramos da abordagem inicial do mangá. O quanto vale a vida humana. Você ouviu falar muitas vezes que a vida humana não possui preço. Mensurá-la na sociedade atual é até ofensivo e pouco ético. Faremos um exercício mental sobre essa reflexão. A vida de fato não possui valor ou apenas coagimos esse pensamento abertamente para evitar deslizes éticos? A escravidão, por exemplo,
não existe mais, e isso é uma grande conquista da humanidade como um todo. Tanto que, ao lado da tortura, está listada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A declaração no artigo 4º é muito clara: ninguém será mantido em escravatura ou em servidão. A escravatura e o tratado de escravo, sob todas as formas, são proibidos. Só que vejam que a escravidão era o método mais visível de especular a vida humana. Isso não impede que, a todos os dias, o Estado e as pessoas apontem a vida da outra com um valor. Um criminoso que sequestra pessoas define o preço pelas suas vítimas. Se for uma pessoa pobre, será um valor. Se for um empresário, será outro. Se você e a rainha do Reino Unido forem sequestrados hoje, quem você acha que valeria mais? E pior, quem você acha que seria prioridade para a polícia resgatar? Só que não é apenas por criminosos inescrupulosos que vemos isso. Veja o próprio Estado. Como bem abordado pela jornalista Dorit Harazin, a todo momento o Estado está colocando valores pela sua vida. Nos ataques de 11 de setembro, o Estado americano indenizou cada família com um valor médio de $2 milhões. Na ocasião, mais de 2.000 pessoas morreram. Mas 6 anos mais tarde, o Estado indenizou 32 famílias por um massacre ocorrido na Virginia Tech. O valor da indenização era de $9 milhões para cada família. Ou seja, nos dois casos, o número de vítimas influenciou a indenização final. Haja vista que ambos foram atentados horríveis e, no final das contas, para o Estado as vítimas eram apenas números que somavam uma quantia monetária final. Eu também posso partilhar minha experiência própria. Quando trabalhei há alguns anos no Tribunal de Justiça, era mensurada uma quantia final para os casos que pediam dano moral. Não é a mesma coisa que determinar o valor de uma vida, mas você está indenizando uma pessoa por uma experiência ruim, qual pode eventualmente incluir mortes de um familiar. São levados em conta coisas como a extensão do dano na pessoa, o sofrimento que lhe foi causado e muito mais. Quem teve o nome negativado indevidamente não é indenizado na mesma quantia de quem perdeu um familiar num acidente de trânsito. Mas o que eu quero dizer é que a todo momento estamos especulando valores sobre o sofrimento de vidas alheias, trazendo as suas experiências traumáticas para um número. No exemplo que dei sobre o sequestro da rainha do Reino Unido e você, qual seria o motivo dela valer um resgate maior? Sim, eu sei que a rainha possui uma conta bancária maior que a sua, e portanto ela poderia ter um resgate maior. Só que não é só isso que será levado em conta. Você é um desconhecido, sem influências, sem muito a agregar na história de muitas pessoas. Ela é rainha de um país, é visível, influente para diversas pessoas e possui status social de nobreza. Os nobres não possuem mais poder como antigamente, mas o Joãozinho brasileiro com certeza sabe que é pouca coisa perto de uma mulher que carrega o nome de uma dinastia secular. Agora, não é exatamente isso que o mangá que tratamos fala. A sua influência e sua expectativa de fazer o maior número de pessoas felizes são itens que contam para a especulação da sua vida. Por isso se torna tão interessante acompanhar a história dos personagens. Eu devo dizer que as coisas tomam um rumo gostoso de acompanhar. Você verá o Kusunoki como um humano que faz uma revolução interna em si, e o mundo responde de forma equitativa, ainda que com lerdeza. Ele retira o seu filtro de fracasso sobre a sua vida e entende que sempre haverá um futuro brilhante lhe esperando. E isso não é fácil, e o mangá mostra isso. Um passado molda quem você é agora, mas não precisa moldar quem você será toda a sua vida. Você pode escolher mudar. Eu quero muito que vocês possam ler essa obra, por isso eu não darei nenhum spoiler. Eu digo que o final é satisfatório e suficiente dentro do que a obra se propõe. Eu arriscaria dizer que ele é realista dentro de uma proposta positiva dos fatos. Ao final, eu estava com lágrimas nos olhos, e isso não foi apenas pela autorreflexão que a obra me permitiu ter, mas pela empatia que senti pela história de Kusunoki e Miyagi, pessoas que, aos seus modos, viveram suas vidas ao limite. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Como esse formato deu muito trabalho, eu gostaria muito que vocês dessem um like bacanudo para ajudar o canal. Eu também quero saber de vocês o que acharam do mangá comentado aqui. Visitem nossos parceiros, o pessoal do Anime Stick tá com muito material bacana. Se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de mais vídeos sobre mangás como esse. Até a próxima, tchau!